Nome de Jesus. Eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 5 ao 6. Lucas capítulo 19, versículo 5 ao 6. Você que achou, glória a Deus. Que feriado gostoso, né? Muitos puderam descansar, viajar, né? Desfrutar com a sua família, glória a Deus. Lucas 19, versículos 5 a 6 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E apressando, desceu e recebeu com júbilo. Agora, lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 5. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 5 diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu ainda não encerrei as ministrações do livro de Mateus, a partir do capítulo 5, as bem-aventuranças e as coisas concernentes ao reino do Senhor. Mas para dar uma respirada na sequência de ministrações que nós estamos trazendo aqui, nós vamos falar hoje a respeito de abrir a porta. Abrir a porta. Eu não sei se você tem o hábito, tem essa cultura de receber visita na sua casa. Tem muitas pessoas que gostam de receber visitas em suas casas, outros não. Isso aí depende da sua cultura. Mas imagina você que vai receber um convidado na sua casa, um convidado especial. Vamos supor que você vai receber o seu melhor amigo. Eu não considero pessoas tão distantes, assim como talvez o presidente da República, ou o ex-presidente, ou o prefeito da cidade, ou alguém de relevância. Mas um amigo seu que eu considero a melhor pessoa para receber na nossa casa, são os melhores amigos. Ou alguém especial da família, que você vai receber essa pessoa. E você vai arrumar a casa para receber essa pessoa. Normalmente, quando a gente vai receber uma visita, a gente está preparando para receber uma visita, a gente tem costume de arrumar a casa, e você começa a preparar com cuidado, com ansiedade, né? Como que você vai receber, qual o cardápio que você vai oferecer, deixa a casa limpa, deixa a casa cheirosa, você costuma até dar uma geral na casa, sabe aquela casa que está muito tempo sem dar aquela geral, você costuma limpar as poeiras dos móveis, varrer o chão, guarda toda a bagunça ou coloca debaixo de alguma coisa bem rápido para a pessoa não ver que a gente é tão bagunceiro assim. Então você começa a organizar a sua casa. E quando você vai preparar um cardápio, você compra os melhores ingredientes, seja para o almoço, seja para o jantar, ou para tomar um café gostoso. Você arruma a mesa, você prepara a mesa. Hoje está essa onda aí de mesa posta, aí você coloca aquela mesa posta bonita, né? Cheia de flores, prato sobre prato, arranjo debaixo dos pratos, né? Você demora mais para fazer a mesa posta do que para arrumar a casa muitas vezes, não é verdade? Mas é muito bonito, eu gosto, né? Eu tenho aprendido de arrumar a casa com a minha esposa, fazer a mesa posta, muito gostoso, a comida fica até mais saborosa, não é verdade? Sim ou não? Fica aquela coisa arrumada, você coloca a sua melhor roupa, você passa o melhor perfume que você tem, seja da Avon, seja da Boticário, enfim.
você vai passar aquele perfume, não fazendo merchandising aqui, né, mas você passa aquele perfume gostoso que você gosta. Sabe? Só não passa aquele perfume da Avon, aquele antigo, não sei o nome, mas é um antigo, tinha um vidrinho assim comprido, parecendo, é o Cristal, meu Deus, aquele Cristal. Eu tinha um amigo, o nome dele era Gilson, né, o nome dele. E o pai dele chamava, não vou falar o pai dele não. Mas todas as vezes nós éramos novos, a gente era muito, e eu não saía da casa dele, e o pai dele gostava de usar esse perfume, mas que perfume cheiroso. Aí você fica todo impecável para receber a visita. Seja uma namorada, a noiva, seja uma coisa para o jantar ali, né? Tem muita gente que prepara a mesa para o jantar, para alguém que você ama. Aí você tem a hora marcada da pessoa chegar, e eu detesto quando marca um horário e as pessoas chegam atrasadas. Eu não gosto. Quem me conhece mais próximo aí, tem costume de andar comigo, sabe muito bem. Aí você prepara tudo, marca o horário, e a pessoa não chega, a comida começa a esfriar. Carne, então, nesse frio, cardápio que com carne tem que ser na hora. Então, tem algumas pessoas que já convivem comigo, que eu já sei que elas vão atrasar. Então, eu só espero chegar para finalizar. Porque a gente vai aprendendo. E tem gente que tem esse costume. Tem um parente nosso, que eu já sei que é 2 horas de atraso. Pode contar no relógio. Ontem mesmo nós estávamos numa festividade, a pessoa não chega. Eu falei assim, olha, que hora que marcou? Então, 2 horas depois vai chegar, irmão. Faltou 2 minutos para eu falar mentira. Eu fiz questão de chegar perto da pessoa que eu falei com você? É 2 horas depois. Irmãos, aí você senta na sala, a casa brilha, o perfume já está pronto, como é que eu falo? O cheiro da comida, você espera, mas a boa companhia não toca, não chega. Aí, 1 hora depois, você se levanta com uma ponta de decepção para dar uma olhada, seja na sacada, seja fora da sua casa. Aí você abre a porta da frente, você corre e abre e pergunta, por que você não entrou? Por que você não entrou? Aí o convidado responde, olha, com um sorriso assim, bem gentil, olha, você fez uma grande preparação, sua casa está linda, o jantar está maravilhoso, mas em toda a sua pressa você esqueceu de uma coisa fundamental, é que a porta estava trancada. A porta estava trancada. Irmãos, essa história aqui nos leva uma direção hoje. Tudo isso que eu falei nos leva uma direção hoje. Porque muitas vezes nós preparamos as nossas vidas para Jesus. A gente vai à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente faz orações, a gente jejua, a gente arruma a nossa casa espiritual para Ele, mas em toda essa correria, será que nós esquecemos de uma coisa fundamental? Será que a porta está aberta? Será que Ele está batendo enquanto a nossa vida, por dentro, está trancada? Porque por fora a gente faz as coisas acontecer. Por fora a gente ornamenta, a gente faz, prepara a mesa, a gente ora, jejua, a gente faz nós fazemos os nossos devocionais, mas o convidado está lá de fora, a porta está trancada. E hoje a gente vai falar sobre exatamente isso. Abre a porta. Irmãos, na cultura judaica era comum, ou é comum, as pessoas receberem uma prática social. E isso tem um fundamento não só físico, moral, mas um fundamento espiritual. A cultura judaica tinha, assim, uma credibilidade, da hospitalidade, hospedar as pessoas. Você observa na lei, lá no Antigo Testamento, que Deus ele não deixou o estrangeiro fora. Mesmo que Israel fosse
a cidade, o país, aquele povo escolhido para abençoar as outras nações, de maneira nenhuma Deus desprezou o estrangeiro que passasse em sua cidade, receber o estrangeiro. Então, numa terra de longas e perigosas jornadas, do sol escaldante, as pessoas não tinham asfalto como nós temos hoje. A gente foi ali no sítio nesse final de semana, só um pedacinho, o carro todo bonitinho, limpo, sujou tudo, meu irmão, o sapato engraxado, sujou tudo de poeira, só um pedacinho. Agora imagina, naquela época não tinha asfalto, não tinha uma água abundante que nós temos para lavar os pés, não tinha. Então era comum, era prática, sabe, de bondade, era uma obrigação sagrada receber um convidado na sua casa e tratá-lo de uma melhor forma possível. A porta era aberta, não é só para almoçar, para jantar, não, mas era para proteger, para abrigar. A casa, ela se tornava um santuário para o visitante. Aí o anfitrião corria ao encontro e muitas vezes, antes mesmo do convidado chegar, os gestos que eram rituais de honra e cuidado. Primeiro, água para lavar os pés. Se não tinha servo, se não tinha escravo para lavar os pés, o próprio convidado, imagina, Jordânia, nós chegando na sua casa, eu chegando lá, não estou falando que você vai fazer isso, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Independente do jeito que eu chego, seja da corrida, um jogo de futebol, do dia inteiro trabalhando calçado, não sei como vai ser na hora que tirar esse salto, né? Esse calçado, aquela botina da Uzi Minas, falta pouco a meia caminhar sozinho. Aí a pessoa chega com todo cuidado, não tira o sapato, ele pega ali e começa a lavar os pés, remover a poeira e o cansaço do caminho. Aí trazia o que? Alívio, trazia limpeza. Outra coisa que era comum, você que entende da palavra do Senhor, já vai fazendo aí as aplicações. Lavar os pés. Aí você já pode remeter alguma coisa. Você já vai elaborando outro sermão aí na sua mente. Olha, óleo para ungir a cabeça era comum também, a pessoa chegava. A pessoa que recebia era ungido. Um óleo de boas-vindas, um óleo que tinha uma frescância gostoso. Eu não sei se vocês, quando passam ali pelo banheiro, sentem um aroma gostoso. Às vezes, eu até diminuí hoje, porque estava muito forte. Dá até dor de cabeça na gente. Mas é um aroma gostoso. Você chega no ambiente, está cheiroso. Aí, outra coisa que tinha, beijo de saudação. É comum. Hoje em dia, se vê um homem beijando no rosto, é hóstia santa aqui, na nossa sociedade, a pessoa já coloca, já denota outra coisa. Já tem um pensamento, e aquilo ali está meio estranho. Mas ali tinha uma cultura. Você percebe que lá no Getsêmani, quando Judas chega próximo a Jesus, perto de Jesus, porque para beijar tem que estar perto, ele dá um beijo em quem? Em Jesus, simbolizando quem era Jesus. Mas isso era o quê? Carinho, era respeito. Hoje a gente dá aquele aperto de mão, tem uns que abraçam, levanta o outro para cima, e é muito gostoso isso, gestos de carinho. Tem gente que tem intimidade com o outro, né? Depende da intimidade. Outra coisa, a pessoa tinha o melhor lugar na mesa. E qual era o lugar melhor na mesa? Ao lado de quem? Do anfitrião. Pessoa que ficava ao lado era a pessoa privilegiada. Por quê? Comunicava a honra ao convidado. Olha, ei, senta aqui perto de mim. É a mesma coisa, você chega numa casa real. Aqui não tem rei no nosso país, mas você chega lá no Palácio da Alvorada, onde mora o presidente da República. Aí você chega lá e o presidente fala assim: olha, você vai sentar ao meu lado, lá na minha mesa. Eu não sei quantas cadeiras tem lá. Você vai sentar ao meu lado. Olha só que privilégio. Para muitos, para os outros, não sei, desgosto. Mas você tem o privilégio de sentar perto. Outra coisa, irmão, promessa de proteção. O hóspede estava seguro sobre aquele teto como membro da família. Olha, você está chegando aqui, eu não te conheço,
mas aqui dentro você foi lavado os pés, você foi colocado óleo na sua cabeça, você sentou ao meu lado e aqui você tem proteção. Então esses gestos não eram só simbólicos. Isso apontava para uma verdade espiritual. Uma verdade espiritual. O visitante não era visto como um incômodo, mas como uma bênção enviada por Deus. Hoje, daqui a pouco a gente vai falar de outra visita, mas hoje em dia as pessoas não gostam, repudia, faz de tudo porque alguém não entra na sua casa, não, é um incômodo porque a minha casa é tudo limpinho, ninguém pode sentar no meu sofá e aquela criança é bagunceira, meu Deus, vai vir aqui em casa e vai fazer uma sujeira. Mas naquela época, biblicamente, era uma bênção enviada de Deus, uma visita. Eu amo receber visita em minha casa. Eu gosto. Você gosta? Não sei se você gosta, mas eu gosto de receber visita, principalmente as pessoas que a gente gosta, sim ou não? Poxa, eu gosto tanto daquela pessoa sumiu, não vem na minha casa mais. Aí a gente convida, quando a pessoa não vai. E hoje, na nossa cultura também, a gente espera as pessoas convidarem. A gente não vai chegando na casa do outro, ô irmão, estou indo na sua casa. Tem gente que faz, mas é normal. O normal é as pessoas esperarem a gente convidar. E a Bíblia nos lembra, em Hebreus 13, 2, fala assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Olha só que maravilha. Sem saber acolheram anjos. E o mais extraordinário, irmãos, é que nos evangelhos Jesus nos mostra que Jesus jamais recusou um convite. Irmãos, a gente nunca pode recusar um convite. Alguém te convidou, irmão? Faça questão. Ô, irmão, vai lá na minha casa, faça questão. Seja ela rica, seja ela simples, seja ela que mora num barraco, seja que mora num lugar esplendoroso, mas vá. Se você está recebendo o convite para ir na casa, é porque ela valoriza, ela quer a sua presença, ela faz questão da sua presença. E olha, Jesus nunca negou a hospitalidade. Jesus nunca recusou, melhor dizendo, um convite para entrar na casa de alguém. Nunca. E olha que Jesus, nós sabemos, o próprio Deus, ele poderia recusar, eu vou naquela casa ali, só tem pecador, aquela casa simples, poxa, eu vim de um lar celestial. Não, mas Jesus nunca recusou, ele aceitou os convites dos fariseus, dos pecadores, dos amigos íntimos, de completo estranho. Tem gente que fala assim, não, eu só visito na casa de crente. Aquele amigo meu, ele não é crente, não, eu não vou lá não. Não, irmãos, vá. Vá. Mas a pessoa é macumbeira. E aí? Vá. Eu já fui em casa de várias pessoas que me convidaram. Se me convidou, eu vou. O que vai fazer lá? Não sei. Mas eu vou. Vai ter o que lá? A gente pergunta. Aí, dependendo de certas coisas, nós vamos. Mas nunca teve problema. Irmãos, ele aceitou o convite. Não foi de crente. Foi de quem? Fariseu. De quem? Irmão, pecadores, amigos íntimos e pessoas estranhas. Estranhas. Aí a gente perde a oportunidade de evangelizar, de falar para alguém, de falar de Jesus para alguém, porque a gente recusa muitas das vezes o convite. E em cada casa ele encontrou oportunidade, sabe para quê? Para ensinar. A gente perde oportunidade de falar do amor do Senhor Jesus, de ensinar, de curar, de salvar e transformar vidas. Porque a gente se acha muito religioso, melhor do que as pessoas, e a gente só fica no ambiente religioso, e a gente não prega para ninguém, não leva ninguém aos pés do Senhor Jesus, porque a nossa convivência, meu irmão, você já vai para o céu, amém? Amém, irmão?
então você precisa levar outras pessoas para o céu. Aqui todo mundo é salvo, mas a gente precisa entrosar com pessoas que não são salvas, pessoas que precisam de Jesus, senão a gente vai ganhar somente a nós aqui, pregar para nós mesmos. E hoje entenderemos que essa cultura da hospitalidade aponta para a forma como devemos receber a Jesus. Não apenas essa casa física, mas em nosso coração, na nossa vida. Claro que Jesus, ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Ele é essa casa, mas como está a nossa casa? Será que é adornada só do lado de fora? Como está do lado de dentro da nossa vida? Jesus aceita entrar onde é convidado. Uma coisa é, Jesus nunca entra de penetra. Irmão, já cansei de festa de penetra, viu? Na minha infância e na minha juventude, eu entrei em muita festa de penetra. Quem já foi em festa de penetra aqui? É mais gostoso, não é? É mais gostoso, é aventura. Teve uma vez que eu andava muito com o irmão da Cláudia. Eu andei muitas vezes com o irmão da Cláudia, do Paulinho. E ele aprontava muita coisa, ele sempre me chamava, vamos para uma festa ali, eu falava, mas não sei onde que é, não, eu também não, vamos lá de penetra. Eu falei, então vamos, rapaz. E nós íamos com uma cara de pau, ia lá na festa. Né? Amém? Eu não estou nessa sozinho, não, que muita gente levantou a mão aí, hein? Eu achei que era só eu, só achei. Mas era muito gostoso. Na infância, né, gente? A gente tem que divertir com coisas saudáveis. Irmãos, a nossa primeira lição vem da história de Zaqueu, Lucas 19, versículos 5 e 6. Zaqueu era o quê? Publicano. O homem o quê? Pobre ou rico? Rico, mas profundamente rejeitado pelo povo. Por quê? Cobrava imposto além do que podia cobrar, e cobrava um pouquinho a mais. É como se fosse hoje. Né? Por isso que a gente, muitas vezes, nós odiamos essa questão da política. Né? É o imposto aqui, o imposto ali. Irmãos, nessa viagem que eu fiz de carro, eu paguei, né, Sandra, eu paguei acho que 30% que eu gastei na viagem, eu paguei só de pedágio. É brincadeira, viu? É brincadeira. Só de pedágio. E não reclama não, porque daqui um dia, quando for para o Fabriciano, você deve deixar ali uns R$3, uns R$6 aí, né? E por aí vai. Então, assim, hoje a gente já fica meio que indignado, imagina aquele povo, aos olhos de Zaqueu. Se as pessoas não gostavam dele, as pessoas repudiavam, as pessoas não queriam estar próximo dele, ou seja, ele era uma pessoa rejeitada, era uma pessoa sozinho, pensando comigo, ele se sentiu compelido a ver Jesus. Eu preciso ver esse homem é famoso, eu quero ver ele não tinha dignidade social para se expor, mas a sua busca desesperada, uma resposta levou a subir o quê? Numa árvore, numa figueira, e essa atitude para um homem de estatura pequena e talvez de uma riqueza, é um sinal de busca de humildade e um desespero, talvez uma busca ardente do seu coração. Jesus, ao passar, não esperou ser convidado, Jesus olhou para ele, já reconheceu no seu coração, falou: Senhor Zaqueu, desce depressa, por quê? Repita comigo: hoje convém pousar em sua casa. Não falou assim, olha, desce devagarinho, não, desce depressa. Não sei o que Zaqueu arrumou, porque ele era pequenininho. Aí desceu ali rapidinho. Zaqueu, desce depressa. Depressa, irmão, é o quê? Rápido. É rápido. Você já andou com alguém que tem a perna mais curta que a sua? Já andou com criança? Às vezes a gente tem que arrastar o menino, porque ele anda mais devagar. É assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmão, Jesus não estava pedindo permissão, Jesus estava falando isso, olha, ele estava declarando, eu estou com vontade de passar o dia com você. Eu estou com vontade de passar o dia com você, Zaqueu. Irmão, imagina a cabeça de Zaqueu, assim, na hora que ele recebeu essa palavra, o cara até talvez ele ia cair da árvore, de tanto alegre, ou passava no seu sentimento ali no seu coração, e Zaqueu desceu de imediatamente, ele desceu apressadamente, e a Bíblia fala que recebeu com alegria, não hesitou, não duvidou no seu coração, e já estava aberto antes mesmo de Jesus chegar. Irmãos, e essa mensagem aqui revela
uma das mais profundas do Evangelho, Jesus não força a entrada, mas ele responde a corações que buscam sinceramente. Jesus, ele não força a entrada. Tem gente que faz um monte de coisa, prepara, igual eu falei aqui, prepara um monte de coisa, mas o coração, irmãos, está longe de Deus. Às vezes, na simplicidade de Zaqueu, Jesus, antes, sem mesmo pedir, Jesus já sabe, olha, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Às vezes a gente fica querendo florear um monte de coisa, querendo fazer uma oração bonita, querendo se aprontar tanto para receber Jesus, meu irmão. Na simplicidade, Jesus não força a entrada, mas ele responde às pessoas que têm o coração sincero. O coração sincero, irmão, lá no seu íntimo, no seu coração. Eu não vou entrar no termo de coração aqui hoje, porque vai ser muito longo, e não é o propósito da mensagem aqui hoje. Ele não arromba a porta da nossa vida, se você não abrir, ele não entra. Satanás, ele é astuto. Sem pedir permissão, ele sopra no seu ouvido, ele fala o que não deve, ele entra, ele arromba, faz bagunça. Mas Jesus não, se você não der oportunidade para ele não vai bater na sua porta, ele não vai entrar. Você já reparou que a gente, na nossa vida, no dia a dia, está muito corrida, a gente fica muito preso às coisas, principalmente às redes sociais. Não estou falando preso às coisas, não, preso às redes sociais. A pessoa vai andando para a rua fora, porque antigamente não tinha nada para mexer, a pessoa prestava atenção nas coisas. E hoje você vê as pessoas andando para a rua fora com o celular na mão, qualquer coisa, ele pode se acidentar, ele pode ser atropelado. A gente vê nas redes sociais muita gente se machucando, porque nem na hora de andar num centro movimentado, atravessando a DR, eu já vi, irmão, se dá um trupico ali, não sei se é assim que fala, ele vai cair, pode acontecer um desastre. Não larga o negócio. E nessa correria, você acha que Jesus não está batendo? Jesus está batendo. Mas a gente não abre a porta. No silêncio, tranquilidade. A mente da gente fica agitada, fica ansiosa. Quando nós lemos em Apocalipse 13:20, ele se posiciona humildemente e bate. Ele posiciona e bate na sua casa. E bate no seu coração. Ele fala assim, eis que estou à porta, e o quê? E bato. Eis que estou à porta e bato. Quando bate, irmão, ó, não dá para escutar um barulhinho, não? Você não tem escutado um barulho, não? Como que Jesus tem batido na sua porta? Existem várias maneiras de bater. Senhor, eu bati assim humildemente. Se fosse o pastor Sebastião, ele tinha, quem tinha passado na rua tinha escutado. Tem várias maneiras de bater. Tem hora que ele bate mais forte, aí a pessoa vai escutar lá no hospital. Ô Senhor, agora eu estou tendo tempo aqui para ouvir o Senhor, porque agora estou tranquilo. Não é assim? Não tem várias formas de bater? Só estou conjecturando aqui. Jesus vai batendo de mansinho, a pessoa não está escutando. Olha, eu estou querendo falar com você, mas ele te tira ali daquele lugar que você está. E a gente acha que está passando por prova, mas não é. É o próprio Senhor Jesus que está, estou apertando um parafusinho aqui para você ter um tempo para mim. Para me escutar. Eu estou querendo falar com você. Mas ele espera a nossa resposta. Se a gente não dar uma resposta para ele, ele vai fazer alguma coisa. Não vou falar para todo mundo, mas ele faz. Irmãos, em quantas ocasiões em nossos cultos e orações, Jesus está presente, mas não o convidamos de fato para entrar e assumir o controle? Jesus está presente aqui hoje, amém? Jesus está presente na sua vida, amém? Mas quantas vezes ele assume o controle da sua vida? Não adianta você estar, não adianta eu estar dentro do carro se eu não assumir o controle. Irmãos, no carro, normalmente cabe 4 pessoas. Aí eles colocam lá um banquinho no meio, fala que é para 5. Mas o carro foi feito para 4. Quando carrega 5, fica desconfortável. Sim ou não? É propaganda enganosa. Eles inventaram até um cinto ali para colocar no meio, que é um cinto que não segura. Perigoso. Mas enfim, todo mundo está no controle do carro. Embora quando eu estou dirigindo, a minha esposa tenta frear,
tenta dirigir, buzina. Mas quem está no controle do carro não é ela. Sou quem? Sou eu. Quem está dirigindo. Não adianta. Você que está no controle. Quem está no controle é quem está no volante. Irmãos, ele não quer ser apenas um visitante ocasional. Ele não quer apenas que você prepare ali, e de vez em quando ele visita um hóspede um dia, ele deseja ser um morador permanente. Será que o Senhor Jesus tem sido um morador permanente? Será que a nossa casa tem sido adornada, ela limpa, cheirosa, para o Senhor Jesus morar? Não morar uma vez ou outra, só no domingo, só no dia de oração, não. Morar constantemente. Glória a Deus. Será que ele é um morador permanente na sua vida? Será que o Senhor Jesus é o Senhor da sua casa? Não estou falando da sua casa onde você mora. A casa que eu estou falando aqui é a sua vida, da sua família. Será que o Senhor é o Senhor dos seus negócios? Será que o Senhor é o Senhor dos seus projetos? Irmãos, a hospitalidade é como um reflexo do coração. Lucas 7, 36 a 46. O verdadeiro contraste para a atitude de Zaqueu nos é apresentado aqui na casa de Simão, o fariseu Simão, um líder religioso, convidou Jesus para jantar. No entanto, a hospitalidade era fria, era só um protocolo. Ele não ofereceu água para lavar os pés do mestre, não saudou com um beijo de boas-vindas e não ungiu a cabeça do Senhor Jesus com óleo. Olha só, vem cá, Jesus, vem na minha casa. E você, ou melhor, ele não fez nada para Jesus. Foi só um rito. Sabe, você convida alguém para ir na sua casa e não prepara nada, nem um café com queijo. Irmãos, na roça, eu já visitei muitas pessoas na roça, já fiz muitas visitas com meu pai, com o pastor Tininho, inclusive até brincava com eles, falava assim, andar com o pastor é bom demais, você come muito. E café, irmãos, nossa, café não falta, não falta. Sabe? Na simplicidade, a pessoa dá o melhor da sua casa ali para a gente. O melhor que tem no momento. Às vezes tem algo melhor, um jantar, alguma coisa. Se não, vai só no café mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ele convidou para a sua casa, mas tratou como um convidado comum. Desprezou Jesus, não tratou Jesus como deveria, com honra devida a um profeta, muito menos a um Messias. No meio do jantar, quem aparece? Uma mulher pecadora. Entra naquela casa, não sei como, e essa atitude contrastou totalmente com a de Simão. Ela aproxima, ela começa a chorar aos pés de quem? Aos pés de Jesus. Ela começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas. Ela começa a enxugar os cabelos de Jesus, beija Jesus, os pés de Jesus, e unge com um perfume o quê? Caríssimo. Olha só, uma convidada, melhor, nem era convidada. Uma mulher pecadora entra ali, vê Jesus, se debruça ali aos pés de Jesus, começa a chorar, enxuga os pés de Jesus com os seus próprios... Irmão, enxugar o pé, me ajuda aí. Olha só, o pé sujo. E pega o próprio cabelo e enxuga os pés do Senhor Jesus com o próprio cabelo. Olha que cena, talvez você vá, uma cena... Não, começa a pensar, irmão. Pé sujo de poeira, cheio de cocô de animal, para aquele ali na rua, né? O lugar onde eles passavam era o mesmo lugar onde eles caminhavam, porque era o mesmo lugar onde passavam os animais. Sujo. E ela vai, porque os pés do Senhor Jesus não tinham sido lavados, lava os pés, molha os pés do Senhor Jesus com lágrimas, enxuga os pés do Senhor Jesus com seus próprios cabelos. Sabe por quê, irmãos? Para ela, Jesus não era um simples convidado. Para ela, Jesus era o seu Salvador. Para ela, Jesus não era um simples convidado. Para ela, Jesus era o seu Salvador.
A vida que a gente tem levado com Jesus tem nos deixado a levar Jesus de lado. Nós não temos priorizado, nós não temos, Jesus, eu vou na igreja, levamos um cristianismo assim, bem, mais ou menos, mas nós desprezamos a presença de Jesus, e Jesus então confronta Simão falando, olha, entrei na sua casa e não me deste águas para os meus pés. Mas a mulher, essa mulher aqui, ó, pecadora. Agora imagina os religiosos começaram a falar dessa mulher. Essa mulher aqui, desde que entrei, não cessou de beijar os meus pés. E a verdadeira hospitalidade não está em abrir a porta, irmãos. O que esse homem fez? Abriu a porta para Jesus. Irmãos, muita gente tem eu vou abrir a porta para Jesus. Assim? Mas o coração está longe. Não está com o coração devoto para Jesus. Abrir o coração com devoção. Abrir o coração com honra, abrir o coração, dar tempo para Jesus, estar disposto a ouvir Jesus. Irmãos, quando você recebe alguém, a sua atenção é para aquela pessoa, e é incrível, quando a gente vai visitar muitas pessoas hoje, eu aprendi uma coisa, quando alguém for visitar a nossa casa e tal, e eu tenho aprendido, tentado colocar isso em prática, porque se torna um vício, deixa o telefone em outro lugar, coloca o telefone lá longe da pessoa, porque às vezes a pessoa vai conversar, vai na casa da gente, e a gente está conversando e olhando para o celular, isso é muito ruim, sim ou não? Isso é descrédito. E a gente está orando, lendo na Bíblia, mexendo ou fazendo outras coisas, a gente não está dando crédito a presença gloriosa do Senhor Jesus. A gente está abrindo de porta mecânica. Nós estamos fazendo as coisas de forma mecânica. Para ele, Jesus não era um simples convidado, ela era o Salvador. E a lição espiritual aqui, irmãos, que eu aprendo, nós devemos convidar Jesus para a nossa vida e mesmo assim tratá-lo como um hóspede, não de segunda classe, mas presente com nossos lábios, mas ausente com nossas prioridades e afeições. Irmão, podemos convidar Jesus para a nossa vida e mesmo assim tratá-lo como hóspede de segunda classe? Não! Nós devemos convidar Jesus para a nossa vida, mas tratá-lo da melhor forma possível, com a prioridade. Esse é o horário, esse é o tempo que eu tenho para com Deus, esse é o momento do meu devocional, eu vou estar com o meu coração, vou na igreja orar, então eu vou ali, eu vou meditar, não é o tempo de culto, se é o tempo de culto que eu tenho, é 1h30 apenas, então eu vou passar aquele tempo que eu tenho na presença do Senhor, não vou perder o meu tempo. Sabe o que eu aprendo também? Elementos da hospitalidade como lições espirituais. A gente pode extrair aqui algumas lições espirituais dos gestos de hospitalidade judaica e aplicar na nossa vida com Jesus. Primeiro, saudação calorosa, Salmo 102. Servir ao Senhor com alegria, receber Jesus com alegria e reverência. Irmão, Jesus não é qualquer pessoa. É preciso receber o Senhor com alegria e reverência. Reverência. Não começar o seu dia apenas pedindo, mas celebrando a presença e oração em gratidão. Todos os dias. Eu celebro ao Senhor, Senhor, obrigado. Eu te louvo. A minha oração é a oração de gratidão. A minha oração é a oração da presença dele. Senhor, graças eu te dou por mais um dia o Senhor ter me permitido de estar na tua presença, de fazer algo útil, de celebrar com a minha família, celebrar com os meus amigos, celebrar ao Senhor. A segunda coisa é lavar os pés, irmãos. Lavagem dos pés é o quê? Permitir Jesus que limpa a poeira da nossa caminhada, na nossa trajetória cristã, a gente vai acumulando poeira de quê? Ruídos, falas, conversas, as coisas que vão impregnando nossos olhos e vai direto para a nossa mente. São essas poeiras, são pecados talvez que a gente nem está vendo, são pecados talvez a gente acha pequenininho e vai acumulando, e a gente precisa pedir ao Senhor Jesus que limpe essa poeira. Eu sempre digo, irmãos, pecou, vá para a presença do Senhor Jesus, se ajoelhe diante dele e fala: Senhor, passa sobre a minha vida o teu sangue.
O teu sangue a poder me limpa. João 13:8 fala assim: eu não te lavar, não tem partes comigo, irmão. O Senhor Jesus, Ele quer nos lavar. Aquele lavagem dos pés ali com os discípulos, e os discípulos ficaram todos constrangidos. Não, Senhor, principalmente Pedro, não lava meu pé, não. Mas o lavagem do pé, naquela cultura, tinha algo espiritual. Não era somente físico e cultural, aquela coisa de lavar os pés. Mas Jesus sabia que o lavagem dos pés ali tinha algo mais profundo, mais espiritual. Olha, eu estou lavando os seus pés. Aí, Pedro caiu e sim, falou: não, então lava o quê? Não só os meus pés, mas lava o meu corpo inteiro. Algo espiritual. A lavagem dos pés não tem um significado apenas de tirar a sujeira, não. É lavar a vida. Isso significa o que? Buscar a santidade diante do Senhor. Nossos pés espirituais carregam a poeira do pecado. Pastor, mas eu não tenho pecado, irmãos. Na nossa caminhada diária até a volta do Senhor Jesus ou até a nossa morte, sempre vai ter poeira de pecado nas nossas vidas. E todos os dias, em todos os momentos, a gente precisa pedir ao Senhor. Pecado dos ressentimentos, o pecado das preocupações, os pecados das fraquezas. Pedir ao Senhor: Senhor, me lava, me purifica, me renova diariamente. Irmãos, tem gente que esquece dessas coisas e vai acumulando a poeira. Aí eu vou colocar a poeira, o pecado, vai acumulando a sujeira. Eu não sei você, quando vai acumulando sujeira em algum lugar, fica mais difícil para o quê? Apesar que não fica difícil para o Senhor Jesus, né? Eu só estou dando um exemplo, que na hora que Jesus limpa, Ele limpa tudo, não tem dificuldade para Ele. Mas a pessoa fica o quê? Cansada. Quando você chega num ambiente sujo, um ambiente parece ali, espiritualmente falando, é um ambiente pesado, porque quem está dominando aquele ambiente é um ambiente sujo, desorganizado. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito de desordem, é um espírito de limpeza, pureza. Você sempre vai ver na Bíblia, ao lado do Senhor Jesus é sempre o quê? Limpeza, pureza, é tudo que leva ao quê? Ao claro, à luz. Então tem um espírito que demora, um espírito que domina aquele lugar, que não é o Espírito Santo. Agora imagina você 3, 4 dias sem tomar um banho. Nós que estamos aqui no nosso Brasil, um país assim tropical, abençoado por Deus. Aí você pode tomar banho à vontade. Mas tem países que ficam ali 3, 4, 5, 6 dias sem tomar banho. Os perfumes têm que ser mais cheirosos, né? O fixador tem que ser um fixador, né, de 30% até 40% ali. É aquele perfume que fica até enjoativo, de tão forte que é, se usado aqui. E quando a pessoa vai tomar um banho, não sei você, mas quando eu chego do serviço, eu que trabalho num ambiente hospitalar, na hora que eu tomo um banho, parece que saiu de dentro de mim, não. De sobre mim, aquele um peso. Aí fica aquele alívio, não é? Assim, ó, gostoso. Fica gostoso, fica leve. Um banho quentinho, para quem gosta de tomar um banho quente. Para quem tem uma banheira aí de hidromassagem. Ai, que gostoso, entrei ali na banheira. Relaxou. A água. A água tem um poder o quê? De limpar. A água, ela nos remete à limpeza. Olha só, e o Senhor Jesus está aqui para nos purificar de todo o pecado, porque o pecado nos faz com que a gente fique pesado na mente, pesado no corpo, pesado no espírito. Aí a pessoa não pede perdão. Uma hora eu vou, uma hora, aí vai deixando, aí daqui a pouco está sentando no primeiro banco. Eu não estou falando que as pessoas que vão sentando nos bancos estão tudo em pecado, não. E nem que a pessoa saiu da igreja está em pecado, não é disso não. Mas normalmente o que a gente vê é as pessoas se distanciando, vai ali, daqui a pouco é o peso. Eu pequei, tenho vergonha do Senhor Jesus, porque normalmente o pecado nos leva a ter vergonha, e Satanás vem e assopra na nossa mente, e vai acusando para a gente que não venha pedir perdão ao Senhor. Aí a gente vai carregando aquele
peso. Por isso, quando as pessoas aceitam ao Senhor Jesus, eu já vi muitas pessoas, depois da oração, quantas vezes a gente já orei para a pessoa, pastor, parece que saiu um peso. Parece que eu estava carregando aqui uma mochila, não sei, de uns 30 quilos, e agora eu estou leve. E o Senhor faz isso com a sua vida. Você já sentiu isso? Amém? Quem já sentiu isso? Diga amém. Irmãos, é o Senhor te renovando. É o Senhor te purificando. Outra coisa que a gente aprende aqui é o óleo. Unção com óleo, ungir o convidado com óleo perfumado era um ato de reconhecimento da sua dignidade. Salmo 23, 5. Unges a minha cabeça com óleo. Quando a gente lê esse versículo, a gente fica assim, irmãos, era um privilégio. Ungir a pessoa com óleo. Era o quê? Um óleo perfumado. Reconhecimento da sua dignidade. Às vezes nós não estamos na cultura judaica, por isso que a gente fica assim, a gente lê a Bíblia e não tem muito significado para nós, mas para que a gente entenda o significado, a unção com o Espírito Santo, nos lembra que não recebemos um hóspede, mas recebemos os reis dos reis, o Senhor dos senhores, e a gente precisa adorá-lo como tal. Irmãos, nessa noite nós estamos aqui, eu estou ali, o pastor Ué está falando, mas nós estamos na presença do nosso Deus. Nós não estamos aqui adorando uma igreja, a igreja Projeto Júpiter, num banco, onde tem aqui algumas outras pessoas. Não, nós estamos aqui na presença de Deus, seja uma, duas, três, se seja 1 milhão de pessoas, não importa. O importa é que eu estou na presença do Senhor dos senhores. A Ele sim, Ele merece toda a honra, toda a glória. A gente fica esperando momentos especiais, a gente fica esperando o momento da igreja cheia, às vezes fica esperando um pastor de renome vir aqui e trazer uma mensagem, a gente fica esperando algo sobrenatural e nós perdemos o dia a dia, porque essas coisas não vão acontecer todos os dias, o fenômeno, as coisas, a cura não vão acontecer todos os dias, 24 horas por dia, ser uma vez ou outra, uma feijoada aqui ou ali, irmãos, o dia a dia feijão com arroz, e a gente espera somente esses dias, para a gente celebrar o Senhor com o nosso coração. Mas é no dia a dia que o Senhor está presente, esperando o seu dia a dia. Adore ao Senhor como tal. Não é só aqui na igreja, não. No dia a dia na sua casa, no dia a dia nos seus afazeres, no dia a dia do seu trabalho. Honre Ele. Amém? E quarto, irmãos, lugar de honra. Colocar o convidado no lugar do destaque à mesa. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscar o primeiro, colocar o reino de Deus em destaque. A Bíblia fala, e as outras coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Qual é o lugar de Jesus na sua vida? Feche os seus olhos um minutinho. E reflete um pouquinho, pensa comigo aí. Hoje, você que está assistindo, feche os seus olhos também. E pense comigo, qual é o lugar de Jesus na minha vida? Será que Ele está no centro das minhas decisões? Será que Ele está no centro das minhas finanças? Será que Ele está no centro dos meus relacionamentos? Será que Ele está no centro da minha família? Ou Ele é apenas um acréscimo? Ou Ele é apenas um plus? Ele é apenas aquela pessoa, na hora que eu estou precisando, eu oro a Ele. Fica à vontade para você abrir os seus olhos ou não. Mas será? Pensa comigo. Senhor, realmente eu tenho usado o Senhor somente na hora que estou precisando. Parece que Ele é um tal, Deus é Deus, mas é só na hora do que eu preciso de algo. Eu não reconheço o Senhor como o Senhor realmente é, o Senhor da nossa vida. Quinto lugar, o melhor alimento. Oferecer o melhor que você tem. Eu não estou falando para você oferecer o melhor que você não tem. A Bíblia nunca fala isso, mas
A Bíblia fala para oferecer aquilo que você tem. Malaquias 1:8, quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? Ou seja, claro que muitas pessoas pegam o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, para outras coisas, mas aqui está falando de algo que eles pegavam as coisas piores para oferecer para Deus. Será que a gente pega o pior para oferecer para Deus? O pior momento da nossa vida? Não, irmãos, Deus quer os melhores momentos, melhor momento. Quando eu ficar velho, quando eu estiver aposentado, eu vou fazer algo para Deus. Não, Deus quer pegar agora que você está jovem, com saúde, é oferecer o melhor para quem? Para Ele. Não ofereça as sobras do seu tempo. Irmãos, quantos têm oferecido a sobra do tempo? Quando eu tiver tempo eu oro, quando eu tiver tempo eu leio a Bíblia, quando eu tiver tempo, irmãos, tem gente que tem oferecido as sobras do seu talento, tem gente que tem oferecido as sobras dos seus recursos. Quando sobrar eu abençoo, quando sobrar eu faço, irmãos, parecendo que Deus está precisando das sobras. Sabe? Uma coisa, nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Para esse tipo de pessoa nunca sobra, sempre falta. Sempre vai faltar. Porque nunca está satisfeito. Sempre vai querer gastar e utilizar todo o recurso. E com esse é assim que Malaquias 3 nos traz a memória. Olha, vocês só pegam aí a da pior Thalissa, vocês pegam o pior das coisas aí e vêm oferecer. Até o animal ali está impuro, o animal está deficiente para oferecer para Deus. Você não pega o melhor. Irmãos, Deus quer o seu melhor. Eu não estou aplicando aqui de oferta e dízimo, não. Estou falando nada disso. Deus quer o seu melhor, o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo. A verdadeira hospitalidade é dar a Ele a primícia de tudo que você tem, de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que nós temos. Qual que é a sua primícia? Tudo aquilo que você tem. Sexto e último, a proteção do hóspede é o quê? Garantir a segurança do convidado enquanto ele estiver sob o seu teto. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a presença de Jesus em sua vida é o Espírito Santo. Tome cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Lembre-se de Sansão, achava que estava com Deus, achava que estava cheio de poder, achava que estava cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo já estava longe dele, e quando ele precisou, ele foi o quê? Morto. Porque ele estava brincando com as coisas erradas, brincando com aquilo que não deveria, não poderia tocar em animal morto, ele foi lá e tocou, não poderia tomar coisas dos frutos da uva, mas o lugar predileto era viver entre as parreiras, viver entre as uvas, ele não saía de perto. Então, tome cuidado, não entristeçais, porque o Espírito Santo, ele pode minguar, ele não vai sair da sua vida, mas ele pode minguar, ele pode diminuir, e o pecado, mas a frequência do pecado, que é a iniquidade, a Bíblia fala que a iniquidade de muitos faz com que as orações, a sua conversa, olha, Deus não escute. Então tome cuidado, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E a hospitalidade espiritual significa proteger essa presença, evitando atitudes, palavras, ações que entristecem o Espírito Santo. O que eu tenho falado no dia a dia que tem entristecido o Espírito Santo? Quais as minhas atitudes têm entristecido o Espírito Santo? Na igreja, pastor, na igreja eu fico ali bem demais, eu fico ali, eu só falo da palavra do Senhor, mas Deus não está preocupado com religiosidade, porque os fariseus faziam a mesma coisa. Deus está preocupado com o dia a dia, por isso que as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, esse é diferente dos fariseus, esse é diferente dos saduceus, porque ele fala como tem autoridade, não com autoridade, com uma pessoa que manda, mas a atitude dele corresponde com aquilo que ele fala, com aquilo que ele vive. Qual tem sido a sua atitude no dia a dia? O que acontece quando Jesus entra, para a gente finalizar, a entrada de Jesus em uma casa, irmãos, nunca é algo trivial. Sua presença traz transformação, cura e vida. Em todos os lugares que Jesus entrou, teve transformação, ou teve cura,
ou teve vida? Em nenhum lugar que Jesus não esteve, não teve isso. Tudo, em todos os lugares que Jesus passou, teve cura, teve transformação, teve vida. Até na cruz. Até na cruz. Ah, mas na cruz, pastor, teve. Tinha duas pessoas crucificadas juntamente com ele. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Do lado esquerdo, meu Deus do céu, do lado esquerdo perguntou para ele, falou um monte de coisa, besteira, e ele não teve a salvação, mas o que estava ali do lado dele, do lado direito, creio eu, falou assim: Senhor, eu creio que tu és um rei. O Senhor não é qualquer pessoa, não. Quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Meu irmão, Jesus não perdia oportunidade. Você tem perdido oportunidade? Quando alguém bate no carro da gente, quando alguém fecha a porta na nossa cara, quando a gente leva um não, o que você tem falado? Qual que é a sua reação? Qual que é a sua reação? A sua reação de responder da mesma altura? Ou a sua reação de trazer uma palavra de Deus para o coração daquela pessoa? Na casa de Deus aqui, um ambiente religioso, é glorioso. Mas o Senhor não quer isso. Essa casa aqui é feita por mãos humanas. Mas Deus quer habitar no seu coração, na sua vida. Essa casa, sua vida. Na casa de Zaqueu a transformação foi imediata, resultando em restituição, salvação. Se eu defraudei, porque muitas pessoas falam que Zaqueu roubou. Mas ele fala, se eu tiver defraudado, a Bíblia em momento nenhum condena ele. Ele mesmo fala, se eu tiver defraudado, eu vou restituir. Eu vou restituir. Na casa de Marta e Maria, ele trouxe um ensino profundo de revelação sobre a prioridade de uma vida focada nele. Na casa de Pedro, a sua presença curou o quê? A sogra. Meu Deus, até a sogra. Sim, curou a sogra de Pedro, que imediatamente se levantou para servi-lo. Em todos os lugares, irmãos, onde Jesus entrou, e na casa de Jairo, a entrada de Jesus resultou em um milagre, a ressurreição da vida da filha de Jairo. Então o padrão é sempre o mesmo. A sua presença traz vida, paz e mudança. Não tem vida na sua casa? Não estou falando na casa onde você mora, não. Estou falando na sua vida. Essa casa onde habita o Espírito Santo. Está tendo vida? Está tendo paz? Está tendo mudança? O Espírito Santo mora dentro de você. Agora, se está tendo tudo ao contrário, outra coisa habita aí. Não é o Espírito Santo. Porque aonde a presença do Espírito Santo, aonde a presença dele está, irmão, tem paz, tem tranquilidade, tem vida. Tem isso tudo. Tem mais. Eu poderia falar sobre o livro de Gálatas. Tem o quê? Amor. Repita comigo. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mais o quê? Longanimidade. Temperança. Amor. Se tem um Espírito Santo morando na sua vida, vai ter tudo isso aí. Se não tiver essas coisas, irmão, abre o olho. Fala assim, opa, não deis lugar. Quem tem que morar na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Ele não entra para ser um visitante eventual. Tem gente que só dá lugar ao Espírito Santo no dia de vigília, só dá lugar ao Espírito Santo quando sobe o monte. Essa pessoa vai descer do monte aqui hoje, vai ser, né? Vai arrebentar. Meu irmão, volta para a cidade, é a mesma coisa, irmãos. É no dia a dia, não é no monte. Por isso que Jesus falou para os discípulos, olha, ali na transfiguração, eles queriam morar no monte. Jesus falou, não, vamos morar aqui não, meu irmão. Nós vamos ter que descer para a realidade. Encarar as pessoas que são más. Vocês são levados como ovelhas, como para o matadouro. Irmãos, Ele quer permanecer. Ele quer cear conosco. Ele quer fazer do nosso coração uma morada. Abre a porta do seu coração. A cultura da hospitalidade judaica
É um belo retrato do que Deus espera de nós. Um coração aberto, servindo uma vida que honra a sua presença. Meu irmão, você honra a presença do Senhor Jesus? Hoje, Jesus continua a bater a porta. Ó, ele não bate desse jeito aqui, só estou dando um exemplo. Ele continua batendo a porta, não só da sua casa física, mas do seu coração. Hoje ele continua batendo no seu coração. Hoje ele bateu no meu coração com essa palavra. Ele está batendo no seu casamento. Ele está batendo nos seus projetos. Ele está batendo a sua vida. Os seus projetos estão alinhados com os propósitos do Senhor Jesus. O seu casamento está alinhado com os propósitos do Senhor Jesus. A pergunta é: como você vai recebê-lo? Com pressa como Zaqueu? Ou com frieza? Ou com formalismo como Simão? Se eu vou abrir a casa aqui, se eu entro, fica à vontade. Ou você vai receber com alegria como Zaqueu? Com devoção, como uma mulher pecadora, oferecendo o melhor que ela tinha, o melhor que você tem. Qual o melhor que você tem hoje? Pastor, eu tenho recursos financeiros. Pastor, eu tenho minha casa. Pastor, eu tenho alguma coisa. Eu tenho meu tempo. Eu tenho... Irmãos, ofereça ele com aquilo que você tem. Será que a sua porta está aberta? Eu vou contar a história aqui para a gente finalizar. Da história de um rapaz chamado Filipe. A casa dele, ele era um arquiteto. Filipe era um arquiteto bem sucedido e fez sua casa uma obra de arte. Perfeitamente, planejado. Claro, um arquiteto, né, gente? Programado, organizado, tudo sob controle. Ele tinha uma carreira brilhante, uma casa assim, top, na nossa linguagem de hoje, top. Filipe, ele não era um incrédulo, ele acreditava em Deus. Mas uma de suas metas era de autoaperfeiçoamento. Ele decidiu convidar Jesus para sua casa, para sua vida. A sua hospitalidade, no entanto, era como de Simão o fariseu. Ele deu a Jesus um lugar da sua casa, mas apenas nos termos que ele mesmo definia. Ó Senhor Jesus, o Senhor vai ficar na minha casa, mas tem uns termos aqui que eu próprio defini. Então ele reservou um tempo de oração diário. Pontualmente às 6 da manhã, todos os dias ele orava. Ele lia a Bíblia todos os dias, mas como fosse um manual de instruções para a vida perfeita. Ele até mesmo fazia contribuições generosas para a igreja, como uma taxa para a sua presença. No entanto, Jesus era apenas um convidado em uma rotina bem estruturada. A presença de Jesus, irmão, não trazia alegria, não curava as feridas profundas da solidão, não trazia paz à sua ansiedade. O quarto que ele reservou para Jesus era o quê? Era impecável, era limpo, arrumado, com uma porta sempre fechada. Era um quarto da fé organizada. Eu não estou falando do quarto de guerra daquele filme, mas era uma fé organizada. Aonde os problemas não podiam entrar, as emoções bagunçadas não eram permitidas, os verdadeiros medos não eram confessados. Um dia, a estrutura perfeita de Filipe desmoronou. Um grande projeto fracassou. Seu relacionamento mais importante terminou. Aí veio o caos. E que ele tanto temia invadiu a sua vida. E em desespero, ele se ajoelhou na sua sala de oração. Não na sua sala de oração, mas no meio da sua sala de estar bagunçada, com lágrimas, com o coração despedaçado, ele parou e orou com palavras formais, começou a chorar, não como aquele ritual tudo certinho, com as palavras assim, tudo organizada, mas naquele momento de total vulnerabilidade, Filipe abriu a verdadeira porta. Ele parou de ser o anfitrião que tentava impressionar. E ele deixou de dar o melhor que ele tinha, em vez disso, deu o que ele realmente era: uma bagunça, um fracasso e um coração quebrado. E foi naquele caos que ele finalmente sentiu o quê? Paz. Jesus não estava interessado, irmãos, num quarto impecável. Jesus não está interessado numa igreja impecável, com luzes reluzentes.
Jesus não está interessado numa igreja formidável, com bancos, flamurosa, irmãos, que ele havia preparado, mas na sala de estar bagunçado, onde ele se havia encontrado. Jesus não queria ser um hóspede honrado, mas o Senhor que tinha as chaves da casa toda. A hospitalidade de Zaqueu não foi sobre ter uma casa limpa para Jesus, mas sobre o desejo de recebê-lo. A devoção da mulher pecadora não foi sobre uma cerimônia perfeita, mas sobre um coração rendido. E a verdadeira hospitalidade para com Jesus não é uma questão de etiquetas, mas de rendição total. É dar a Ele não o que é limpo e arrumado, mas tudo que você é. Nem todo mundo, irmão, nem todos. Eu posso dizer todos. Não são bem arrumados assim. Mas a gente muitas vezes fechamos, achamos que estamos suficientes. Nós somos suficientes, estamos bem arrumados, mas Jesus sabe realmente o que mora no nosso coração. Então fique de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor nessa noite dizendo: Senhor, entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, Senhor Jesus. Mexe. Aí que mora o perigo. Mexer com estrutura é tirar as coisas de lugar. Sabe, a gente está acostumado com a nossa casa arrumadinha e vem gente e tenta ali organizar. Aí a gente fica meio irritado, irmãos. Não fica irritado com Jesus, não. Ou então não canta essa música. Ou então nem faz essa oração. Mas para chegar no ponto em que Deus precisa, Ele precisa reorganizar a nossa vida. Ele precisa mudar algumas coisas de lugar. Hoje de manhã nós estudamos sobre a vida de Paulo, irmão. Paulo ficou 10 anos sumido, reorganizando a sua vida. Melhor, Deus organizando a vida de Paulo. 10 anos! Então se coloque diante do Senhor: Senhor, organiza a minha vida, Senhor. Eu não quero que o Senhor só entre na minha casa, Senhor. Mas eu gostaria que o Senhor tivesse a chave da minha casa por completo. Senhor Jesus, em nome do Senhor, ó Pai, eu oro aqui nessa noite. Ó Deus, eu abro o meu coração nessa noite, ó Pai, onde tiver um cantinho na minha casa, Senhor, que precisa ser organizado, mesmo que isso venha me incomodar, mesmo que isso venha fazer com que eu chore, mesmo que venha tirar algumas coisas e jogar fora, ó Deus, que venha mexer a minha estrutura, ó Pai, aqui nessa noite. Deus, que o Senhor possa mover, Senhor. Entrar na casa de cada um aqui, Deus, em nome de Jesus, em cada vida, ó Pai, e o Senhor, ó Deus, ter o controle total da nossa casa, da nossa vida, porque muitas vezes a gente acha que tem o controle de tudo, e nós não temos o controle de nada, Senhor. Pai querido, então, em nome de Jesus, eu oro aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus, e coloca a tua igreja na tua presença, Deus. Oh, entra, Senhor, entra, mexe, Senhor, tira o que não precisa, e o que precisa ser colocado, ó Pai, coloca em nome de Jesus, vai tirando todo o pecado, vai limpando, Senhor, que a minha casa, a minha vida seja um altar de honra, um altar de adoração da Tua presença, ó Deus, aqui nessa noite, e que a partir de hoje, Senhor, eu possa receber o Senhor de uma maneira diferente. Oh, Senhor,